Olá, pastora Rinalida Carvalho perde processo contra Anderson Silva após acusações de estelionato espiritual. Em uma recente decisão judicial, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou uma queixa-crime movida pela pastora Rinalida Carvalho contra o pastor Anderson Silva. A queixa-crime baseia-se em comentários feitos por Anderson nas redes sociais, onde ele utilizou o termo estelionato espiritual para referir-se às práticas de Rinalida. O juiz André Silva Ribeiro determinou a rejeição da queixa-crime alegando falta de justa causa para ação penal e privada. Segundo o magistrado, as declarações de Anderson criticavam a conduta de Rinalida sob a expectativa da fé cristã, não evidenciando intenção de difamar ou injuriar. Ribeiro também ressaltou a importância da liberdade de expressão e crítica religiosa, além de considerar a condição de pessoa pública de Rinalida sujeita a maior escrutínio por parte do público. Ressalte-se que, querelado por sustentar o título de pastor, tem como uma de suas missões orientar o exercício da fé e pode, nesse mister, validamente criticar a pregação e a manifestação de violentamente aos seus seguidores, desde que não incite ódio ou discriminação, o que de fato não ocorreu no caso. Em comento, afirmou o juiz em trecho de decisão. A decisão ressaltou que termos estelionato espiritual não constitui base para deflagração de ação penal privada, devido à ausência de dolo específico, conduta infante ou individualização que caracterize crime. Portanto, a queixa foi rejeitada por antipicidade da conduta, reforçando a jurisprudência sobre a necessidade de intenção específica para configurar delitos contra a honra. Nas redes sociais, Anderson Silva anunciou a decisão tomada. E agora, pessoal, testando o áudio, tá chegando para vocês, tá bem? Áudio ok? Testando. Tá sem som? Áudio ok. A live aqui, pessoal, é para eu relatar a vocês a sentença do juiz, né? Na instrução foi uma juíza, mas a sentença, em primeira instância, foi de um juiz, ok? E eu preciso pontuar algumas questões com vocês antes de tudo. O primeiro ponto é que, porque essa audiência viralizou, por onde eu vou, no Brasil, no mundo, os irmãos estão me parando para me agradecer pela defesa da fé, pela defesa da palavra, pela defesa da igreja. Muitas pessoas emocionadas, eu vou falar disso mais para frente. Mas, irmãos, eu não previ isso, o mérito não é meu, as palavras não foram minhas. Tudo o que há de bom em mim, tudo que há de bom em um crente é o próprio Espírito Santo. O que há de mal em mim e o que há de mal em qualquer crente somos nós mesmos. Então, ali não fui eu, ali se cumpriu as Escrituras. E eu não posso receber esse mérito, porque o mérito pertence totalmente à palavra e pertence totalmente ao Espírito Santo e a profecia que Jesus Cristo pronunciou no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz o seguinte: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e
simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão em suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ou como irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo do Pai que falará por meio de vocês. Foi o Espírito Santo ali que guiou aquela audiência, por isso ela terminou como terminou. Não podemos conhecer a pessoa do Espírito Santo apenas como aquela que concede dons, que é a mentira do falso profeta, né? Oração em línguas, cai, levanta, falsas curas, estou vendo, não estou vendo, até porque a palavra de Deus não é bola de cristal, ela é lâmpada para os pés. Então profecia não é adivinhação, como faz Renálida e os falsos profetas. Ok? Evangelho, ele é luz para os pés daqueles que caminham. Então, assim diz o Senhor, nos coloca numa jornada de vida que glorifica a Deus. E não num relacionamento como se a fé fosse uma bola de cristal. Esse é o primeiro ponto. Não fui eu, foi o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E apenas glorifique a Ele. E inspirado naquilo que aconteceu comigo, não tenha vergonha, não tenha medo de se posicionar, falar o que é verdadeiro à luz da Bíblia. Não tenha medo do Estado, não tenha medo de autoridades, não tenha medo dos hereges, não tenha medo dos falsos profetas. Você viu a pastora Baby sendo ridicularizada pela Ivete Sangalo, agora no carnaval? Foi falar de arrebatamento, foi falar que o Senhor está voltando, e tem crente do lado da Ivete Sangalo. Daqui a pouco eu vou me pronunciar sobre isso. Não devemos ter vergonha de testemunhar a nossa fé em lugar nenhum, para ninguém. Fale da sua fé, confronte os pecados, os seus, do outro, do mundo. Não tenha medo, porque Deus está com você e a palavra está com você. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. O segundo ponto é que eu estou com alguns processos nessa direção. O Satanás está usando o Estado e as instituições estatais para silenciar a igreja. Primeiro, Satanás tira o pecado da sociedade. Vamos falar, pecado da homossexualidade. A igreja não pode confrontar agora, biblicamente, o pecado, porque Satanás, por meio do Estado, tirou o pecado da sociedade, e aquilo que a igreja tem a falar, biblicamente, se tornou discurso de ódio. E no caso da Renálida, Satanás também teve essa expertise de que o herege, o falso profeta, agora vai usar o Estado para calar o pastor que está defendendo apenas sua fé, está defendendo a Bíblia, está defendendo sua família evangélica e por aí vai. Então, o que eu estou fazendo não diz respeito a brigas, ego, e eu me coloco aqui disponível, Renálida, para você aprender verdadeiramente. Se você está sendo enganada por espíritos malignos, ou foi assim que você aprendeu e você acha que você está certa, eu vou conceber essa possibilidade. Tem pastores que podem te ajudar a ensinar a você o verdadeiro evangelho, como se portar como uma mulher não sensual, a ter fé a partir da Bíblia e não a partir da experiência, e ensinar a você uma teologia saudável. É o segundo ponto
que eu quero tratar. Então, eu não estou atrás de confusão com ninguém. Só estou defendendo o que eu amo. Estou defendendo meu povo, estou defendendo meu Deus e estou defendendo a palavra do Senhor. O terceiro ponto é que daqui a pouco virá para julgamento mais um processo, que é com Duda Tambasco, que é músico da banda Oficina G3. Se diz cristão, evangélico, fez dinheiro com a banda Oficina G3, com a igreja evangélica, que é firmemente posicionada em sua doutrina, a favor da família, contra o aborto, contra a corrupção, contra as ideologias humanistas ateístas. E o Duda Tambasco tocou na posse do presidente em vigor, que defende tudo aquilo que é contrário à nossa fé e à nossa doutrina. No final das contas, meu irmão, pouco importa se eu ganho ou perco um processo, se tudo que eu estou fazendo é a partir da Bíblia. Se eu perder ou ganhar, não importa, porque Deus é soberano e está conduzindo todas as coisas. E Ele faz e guia a nossa vida como bem entender. Se a gente está sendo honesto biblicamente e ganha um processo, aleluia. Se a gente perde, também Deus tem um objetivo nisso tudo, né? O que é mais triste é que a banda Oficina G3 não se posicionou. O que é mais triste é que esse Duda Tambasco está defendendo a possibilidade de não acreditar naquilo que o Lula defende. Como que você vai na posse de alguém que defende tudo que é contrário à sua fé e você diz que não está apoiando o que aquela pessoa pensa? Por exemplo, o Lula, há 2 semanas e pouco, foi para a reunião do Plano Nacional de Educação, que visa inserir a agricultura